Olá, Caio. Olá, Braulio. Eu sou Igor Yuri, estudante do curso de cinema aqui da Universidade Federal da Bahia. E estou aqui para tocar no assunto. Ontem, dia 13 de setembro de 2022, morreu o membro da Nouvelle Vague, o cineasta francês Jean-Luc Godard. Caio, quando teve aquela confusão com o vídeo lá, o filme dos Portas dos Fundos, você tocou, acho, no assunto do Je vous salue Marie, de Jean-Luc Godard, filme de 85, que teve uma polêmica aqui no Brasil. E eu gostaria, se você puder, falar um pouco da história dessa polêmica aqui desse filme de Jean-Luc Godard aqui no Brasil nos anos 80, o Je vous salue Marie. E também, se for possível, você fazer uma abordagem, né, dessa prática que ele utilizou, né, do procedimento do suicídio assistido, que ele Uhum. utilizou, você abordar um pouco, né, a luz das escrituras sagradas e trazendo um contexto da modernidade, né, um pouco mesclando isso para poder abordar esse assunto. Eu agradeço, um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Igor Yuri, meu beijo, Igor Yuri. Gostei da sua carinha, meu querido Igor. Olha só, sobre o Godard e sobre o filme de 85, eu acho que só eu e o Leonardo Boff falamos em favor do filme naquele tempo, porque a mídia veio para cima do Leonardo, que naquele tempo era a figura cristã mais conhecida do Brasil, por causa da teologia da libertação, e ele estava no auge, e a teologia da libertação também, no mundo inteiro e tal. Então, quando veio o filme, a mídia correu em cima do Leonardo Boff, que, se não me engano, estava em Curitiba. E a outra pessoa que eles vieram em cima fui eu, que no meio cristão evangélico era o mais conhecido, querendo a minha opinião. E tanto um quanto o outro, tanto ele quanto eu, dissemos mais ou menos a mesma coisa, que era um direito artístico interpretativo, ele construir a história que ele quisesse. E quem não gostasse de algum aspecto da história dele, tratasse apenas como liberdade que ele teve para dizer, para expressar, quase que para escrever um texto. Como existem vários textos sobre Jesus que não são exatamente semelhantes aos 4 evangelhos que a gente tem no Novo Testamento e que foram escritos 200 anos depois, 300 anos depois, a partir de um outro olhar, que não foi o olhar imediato da história das testemunhas oculares. Assim como Godard fez um outro olhar 2000 anos depois. É natural que os olhares a respeito de fatos históricos se renovem. E não tem nada de mais que seja assim. Agora, quem quiser saber a história mesmo, leia o Novo Testamento, leia os 4 evangelhos, vai saber qual foi a história de Jesus. O resto foi a liberdade poética dele num filme até legal, bonito, humano, bom de ver, e que eu assisti à época, em 85. E fui massacrado. Naquele tempo, quando eu digo massacrado, não era como hoje, não tinha internet, ninguém ficava entrando aí falando essas bobagens todas sobre você, nem xingando. Era um outro tempo, as pessoas eram mais respeitosas, reverentes. Então, elas escreviam para os jornais as cartinhas, dizendo concordo com o reverendo Caio ou não concordo e tal, mas houve um grupo grande de evangélicos ultraconservadores
Quando eu digo grande, é pequeno, porque os ultraconservadores são poucos mesmo. Eram, naquele tempo, em 85, bem poucos. Era um tempo em que a igreja estava vivendo ares de muito mais liberdade, até a Assembleia de Deus estava se abrindo, todo mundo mais aberto. Mas tinha algumas igrejas fechadas, e esses eram, como são sempre os mesmos, que ficam escrevendo, latindo, como Paulo diz, aos filipenses, são cães rosnantes o tempo todo. Esses se manifestaram, mas eu já vinha desenvolvendo a minha casca, que é cada dia mais grossa, não senti nada. Com relação à passagem e à partida do Godard, que foi uma eutanásia, foi uma morte assistida, você não viu ainda, mas aí no meu portal eu tenho uma fala de uma hora e meia, 2 horas mais ou menos, de uma aula que eu dei a pedido do meu amigo reverendo Guilhermino Cunha, para um curso que ele estava fazendo com outro amigo meu, reverendo Evaldo Berenger, lá no Mackenzie do Rio de Janeiro, e ele pediu para eu fazer, está aí no portal Caio Fábio, no Caio Fábio Exclusivo, uma palavra para aqueles alunos sobre suicídio e eutanásia. E eu fiz, e está aí no portal Caio Fábio. Então, é claro que para quem faz o curso Caio Fábio Exclusivo é que pode ter acesso a isso. No entanto, Igor Yuri, não apenas aí tem um curso com começo, meio e fim para você no Caio Fábio Exclusivo, mas também no portal Caio Fábio, aí na lupinha, se você escrever na lupa eutanásia, muito provavelmente você vai encontrar alguma fala minha a respeito do assunto. Então, dá uma olhada aí, por favor. Agora, enquanto vocês dão uma olhada, para verem que o assunto não é novo aqui para mim, se eu morasse na Europa, obviamente eu falaria nisso muito mais do que aqui no Brasil, onde esse é um assunto que ainda nem chegou direito. Mas vai chegar e inevitavelmente chegará. O que eu penso? Eu penso que as pessoas têm o direito de morrer. Têm o direito de morrer. Eu não concordo, nunca concordei, desde sempre, com essa tentativa de amarrar quem está querendo morrer. Às vezes o cara quer genuína e sinceramente morrer, porque a condição dele é insuportável. Eu sou a favor de você internar um adolescente que está querendo se matar por agonias e angústias existenciais, clamores, gritos não ouvidos, gente que precisa ser ajudada, assistida, ou por um adulto jovem que está nas mesmas circunstâncias. Eu interno e vou lá, visito, converso, ajudo, mas entendo que ele precisa ser dopado, que ele precisa ser posto apenas num estado de compreensão suficiente, mas ele tem que ser acalmado durante a crise, o processo, enfim. Muitas vezes eu vou lá, converso, como eu já arranquei suicidas de janela, o cara para o lado de fora. Uma vez, no 27º ou 28º andar do edifício do shopping, Niterói Shopping, para o lado de fora da janela, eu vou pular, eu fui, encostei do lado dele, conversei, filho de um empresário conhecidíssimo no meio evangélico, e aí consegui tirá-lo de lá, falei, não fica com vergonha, teu pai não vai saber, ninguém vai saber, vem comigo, levei-o de lá, e fui ajudando, depois aconselhei de novo mais algumas vezes, até sentir que ele estava mais calmo, e está vivo até hoje. E vários outros, até mesmo o meu filho Lucas, que estava do lado de fora do edifício, no 14º andar,
No auge da crise existencial dele, eu cheguei e senti que ele estava na parede para o lado de fora, de madrugada. Gelei, não falei nada. Fiquei louvando a beleza do pôr do sol que estava chegando. Nem olhei para ele, virei de lado, falei, estou indo fazer um café e um pãozinho quente, estou te esperando lá dentro, não dei a mínima para ele. Estava com um pedaço do pé para fora do batente da laje externa do prédio. E eu fui, depois ele chegou, não toquei no assunto, com gente adulta, ou gente esperançosa, ou gente que pode ser ajudada, que está vivendo uma crise de angústia. Eu faço tudo e acho que tudo precisa ser feito para essa pessoa cair em si e ver que ela tem muitas razões boas para viver. Mulher, filhos, parentes, juventude ainda, ou força, às vezes pessoas completamente saudáveis, que tiveram um baque. Nesse meu vídeo aí do luto, do Caio Fábio Exclusivo, eu falo do suicídio desses que entram nesse estado de falência, que querem morrer, ou suicídio em decorrência do divórcio, ou das perdas catastróficas, gente que perdeu 3, 4 filhos, ou que perdeu a família toda num dia só, que não quer mais viver de jeito nenhum, que às vezes você tem que dar uma agarrada na pessoa um tempo até conseguir fazê-la ir se recuperando, ganhando oxigenação para viver. No entanto, fazendo essa introdução, eu apenas repito, eu não sou a favor dessa tentativa de fazer as pessoas ficarem vivas contra a vontade de qualquer jeito, especialmente gente doente. Ou, por exemplo, mesmo quando não seja contra a vontade, uma pessoa em estado vegetativo. Se for na minha família, esse era um consenso que meu pai, minha mãe, eu, minhas irmãs, e aqui na minha casa, minha mulher, e todos os meus filhos, e a minha neta mais velha, e o meu netinho já de 16 anos, todos eles já compreendem, inclusive a meu respeito. Se chegar algum dia, alguma hora, em que eu fique vivo só organicamente, sem nenhuma possibilidade de participar, ou que por um AVC eu não possa mais me comunicar, ou por alguma condição cognitiva eu não consiga mais entender, nem dizer, nem me expressar, ou se por uma condição de enfermidade que chegue a um estado de incurabilidade e se avizinhando de uma situação que pode ser terminal, mas pode durar ainda 1 ou 2 anos de dor, só escaras, só feridas, só gente virando você para lá e para cá, só cocô na cama e xixi. E o indivíduo, quando tem um lapsozinho de consciência, quase que diz, me tira daqui, por favor, acaba com isso. Mas não, os filhos que não cuidaram direito dos pais enquanto estavam vivos, que ficaram longe enquanto os pais estavam vivos, agora querem fazer de tudo para manter o corpo vivo. Nem que eles fiquem de longe só mandando dinheiro para aquela filha solteira ou que mora na cidade, ficar cuidando deles e gastando uma grana com enfermeiros, enfermeiras, cuidadores, para algo que não vai ter jeito, que a própria pessoa não sabe que está recebendo nem como benefício, nem como amor, nem como nada. Eu sou em favor de em estados vegetativos ou em estados de total inaproveitamento da vida, ou quando a pessoa já deixou claro durante o tempo da sua lucidez que se tal coisa acontecer com ela, ela prefere ser levada sem dor e com uma indução química medicamente orientada à morte.
Eu sou um que preferiria que me tratassem assim. Então fiquem logo sabendo. Fiquem logo sabendo, se eu chegar a uma situação de idade, de total inutilidade, de perda de cognitividade, ou de total falta e possibilidade de sequer me comunicar com o olhar, ou com qualquer coisa. Se eu entrar numa do Johnny Vai à Guerra, você já viu aquele filme dos anos 70, em preto e branco? É um dos filmes mais fortes que alguém poderia ver na vida. Johnny Vai à Guerra. Não sei nem se ainda tem por aí. É um filme violentamente forte de um cara que na guerra perdeu todos os sentidos e perdeu os membros. E não enxergava, não ouvia, não falava, nada. Entupido, sem membros, e que acabou se comunicando pelo pênis. A enfermeira que cuidava dele foi se apaixonando por ele. E ela verificou que ele estava lá inteiro, porque ela foi fazendo carinho nele, ela foi se apaixonando com muita compaixão e depois amor, e provocou uma ereção no homem. E depois ela ficou tão apaixonada que ela o ejaculava, o masturbava. E dentro você só ouvia o pensamento dele. No final, ele dizia, nem isso me serve, porque nesse lugar escuro aonde eu estou, o amor não chega e Deus não me visita. E o filme termina nessa escuridão, tenebroso. Eu vi esse filme quando eu era pastor da Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói, São Francisco. E o assunto daquele tema ficou no meu coração durante meses. E ele ajudou definitivamente a afirmar o meu conceito, Johnny Vai à Guerra, de que numa condição daquela não há nada mais misericordioso, nada mais generoso, nada mais humano do que deixar a pessoa ir, até porque essas preservações da vida, eu estou falando muito, mas esse é um assunto importante, essas preservações da vida contemporânea são todas artificiais, sem aquelas anestesias, sem aqueles antibióticos, superantibióticos, sem aquelas medicinas, sem aqueles fármacos específicos, sem aqueles afinadores de sangue, sem aquelas bombas cardíacas, sem aquelas oxigenações artificiais, sem todo aquele maquinário, a pessoa morreria em 24 horas, se isso fosse há 50, 60, 70 anos atrás, ou até há 40 anos atrás, partiria. Agora é que nós temos o dom de prolongar a vegetatividade orgânica das pessoas quase que indefinidamente. E eu acho que isso é uma frankensteinianice perversa. Eu acho que isso é algo de uma síndrome de Deus malvada, maligna. Eu sou daqueles do tempo do meu avô, bisavô, que chegou a 104 anos sem conseguir morrer, nem ficar doente, nem ter dor de cabeça e nem perder nenhum dente. Com 104 anos, andava a cavalo, trotando. Só que ele estava de saco cheio. Já estava viúvo há muito tempo, tinha perdido o interesse em tudo. Ele que foi um jovem que só se casou com 70 anos, 68 anos, e teve 2 filhos, e a esposa morreu 5 anos depois, se desinteressou por mulheres. Até os 70, gostava muito de se distrair com umas namoradinhas. Mas depois da esposa que ele amou, ele não quis mais saber de nada. Os filhos cresceram, foram morar longe, casaram, foram estudar. Ele ficou só lá no Alto Rio Purus. Não tinha nem muita gente que o entendesse. Até que chegou uma hora que ele chamou o meu avô e disse, olha, eu vou deitar na minha rede, não quero que me alimentem, eu vou deitar até morrer. E ele deitou na rede dele. Foi um período de frio na floresta. A floresta às vezes fica muito gelada até.
Normalmente ela é quente, abafada, mas há períodos em que as serrações baixam e a floresta fica fria, fria e úmida. E foi naquela friaca que ele ficou um mês morrendo. Até que um mês depois, veja como o cara era forte. Ele parou e o sepultaram. Foi uma espécie de eutanásia, de uma pessoa que disse, para quê? Eu não estou afim de mais nada, nem de coisa alguma. Parece aqueles patriarcas do Velho Testamento que abençoam os filhos, sobem à cama, recolhem as pernas e repousam o espírito. É algo que tem essa tranquilidade, essa leveza. Então, o que o Godard fez, eu acho absolutamente racional, considerando que você pode ficar passando mal, quase que numa espécie de inferno orgânico, preso a esse corpo de morte, num casulo de tortura, de dor, mantido anos e anos e anos só porque os teus filhos, que não foram legais a vida inteira, agora culpados, querem dizer que gastaram tudo que tinham para atrasar a sua morte. Isso é idiotice, é bobagem, é falta de inteligência, não é racional, não é humano, não é legal, não é cristão, não é evoluído, não é pacificado. Então, a minha opinião é essa, meu querido Igor Yuri. Um beijo, meu filho. E aí, Braulinho? Cara, 1h15 a gente ainda tem tempo, Braulio? Bastante. Temos bastante tempo ainda. Caio Graças Fábio. a Deus. Começamos cedo hoje, vamos embora. Mas aí você deu ênfase aqui, né, Caio? Aqui, deixa eu botar aqui no portal caifá.net, mostrando, né, o tabu do suicídio da eutanásia. Isso. Então tem um curso completo falando sobre isso, né? Então vale a pena a gente botar para quebrar aqui agora, em cima. Tem que prestar atenção numa coisa, Braulio, sabe o que é? Sim, não existe aí nenhum estímulo ao suicídio e à eutanásia. Claro. Existe uma explicação liberadora para quem está nessa condição aterrorizante de ficar preso nesse corpo de morte sem conseguir largar aquele casulo para voar. É uma prisão, a borboleta pronta para sair voando e que fica ali presa e com os biólogos e os botânicos atrasando a abertura do casulo, fazendo uma caixa, prendendo o ser dentro do casulo, sabe lá por quanto tempo. O cara sofrendo, me tira daqui, deixa a natureza seguir seu curso, e ninguém deixa. Minha mãe, quando estava morrendo, aí uma médica amiga, que até já faleceu de Covid, muito querida minha, da nossa família, a Leila, chegou para mim e falou: pastorzinho querido, a dona Laci está aqui morrendo, mas eu consigo fazê-la ficar mais 8 meses a 1 ano viva, se o senhor quiser mantê-la no hospital. Aí eu falei: como? Você vai tirar a dor dela? Aí ela falou: não, se eu tirar a dor, ela fica dormindo. Eu falei: então para quê? Que eu vou ficar com ela mais um ano, 8 meses a 1 ano no hospital, dormindo. Com escaras sendo feitas para todo lado, uma mulher que vai para o céu e não está nem aí para a morte. Nunca esteve. Então, por que você acha que eu vou fazer isso com ela? Aí, não, pastor. Agora, se o senhor quiser que a gente faça isso em casa, a gente faz, mas dura menos tempo, uns 6 meses, eu garanto. Falei: nem em casa, querido. Eu vou levá-la para casa hoje. Mas eles não vão deixar, ela me disse. Eu falei: mas vão deixar sim. Quero ver quem não vai deixar aqui nesse hospital. Já fui com uma carta pronta, assinada por mim, pelas minhas irmãs. Eles disseram: só vai ter ambulância para levá-la para casa amanhã ou depois. Eu falei: não preciso nem da ambulância, já contratei uma particular, já está embaixo. Ponham num leito
e levem-na até a ambulância, que ela está indo para casa em 10 minutos. Podem arrumar tudo, as coisas dela estão arrumadas. Foi para casa, me implorando: meu filho, não deixa eu sair daqui, deixa eu morrer aqui, deixa eu ficar aqui. E no que me disse respeito, era naquela cama mesmo que ela ficaria e que ela morreria, porque ela não queria outra alternativa a não ser morrer na cama dela. E se fosse para diminuir dores, ela queria uma diminuição de dores, mas não o aplacamento total, só o bastante para não ser um inferno de agonia. E foi isso que foi feito com ela. Ela continuou lúcida até praticamente ao último dia, participando, até rindo, gemendo. Quando apertava demais, a gente dosava mais um pouco, aí ela dormia, depois voltava, sempre com uma capacidade enorme de se engraçar de qualquer coisa que você dissesse mais engraçada para ela, embora às vezes ela chorasse e dissesse: meu filhinho, pede a Jesus para vir me buscar logo, que eu estou achando demorado, está muito demorado. Eu digo: imagina só, mãe, estavam querendo que você ficasse 1 ano naquele hospital. Deus me livre! É um inferno um negócio daquele. Digo: pois é, mas tem gente que acha que é ato de amor fazer isso. Meu ato de amor é pela vida, não é ficar abraçado com um vegetal, com uma árvore ali 1 ano, eu e uma árvore, que eu apelidei de mamãe. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso.